fico feliz de ouvir de Vossa Excelência, depois de 5 meses de CPI, entende, que nós vamos abrir a caixa preta aí da CROL. Sinceramente. Nós conversamos isso 20 vezes. E eu fico feliz de saber que Vossa Excelência agora tomou a decisão de tornar absolutamente transparente todo o processo da CROL. Quem são os investigados, entende? Qual é a prioridade das investigações e etc. Então, essa é a primeira questão, é uma coisa que nós defendemos no pessoal desde o primeiro momento. Eu estou com um requerimento de convocação aqui, entrada ontem da senhora Snesana, presidente da CROL, inclusive tinha entrado, porque eu não posso achar que depois de 4 meses eles não tenham mais nada para apresentar para a gente. Eles precisam apresentar o trabalho que eles estão fazendo, que é dinheiro público transparente. Então, o primeiro fato é esse. Inclusive o sigilo decretado pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha, na minha opinião, era um absurdo, de que agora, então, se transforma na clarividência, na transparência. Vamos saber o que a CROL está pensando, o que ela está fazendo, quem está sendo investigado e da publicidade. O Ministério Público, a Polícia Federal também está indo atrás dos arquivos e dos ativos do exterior, do mesmo jeito que a CROL. Inclusive o deputado Altineu, que também era contra, agora virou a favor. Eu fiquei feliz de saber, quando ele colocou isso na imprensa, que havia uma mudança. Segundo lugar, presidente, queria só colocar o seguinte: eu não tenho nenhum problema com convocações, eu aprovei todas. Do PT, do PSDB, do PMDB, todos os partidos, de todos os deputados e senadores envolvidos, de todos. Mas tem que ter uma ordem de prioridade aqui. E eu não sei, não se discute a prioridade, quer dizer, existe uma autoridade. Por exemplo, esta semana foi cancelada, por decisão do juiz Moro, a cariação. Muito bem, eu ouvi 3 versões de quem viria depor. Eu ouvi falar do presidente da UTC, eu ouvi falar de outra pessoa, e agora do senhor Milton Pascovitch, que foi confirmada, que é quem está delatando, inclusive, o ex-deputado ministro Zé Disseu. Ele está logo aí, já chegou, já está aí amanhã e etc. Agora eu pergunto, quando nós saímos daqui no dia 17, às 5 horas da tarde, ficou sabendo da delação premiada do senhor Júlio Camargo. Nós levamos 4 meses para aprovar o meu requerimento sobre o Júlio Camargo, que também era do deputado Onyx e do deputado Sampaio. Os dois também eram, só que eles pararam de lutar pela convocação do senhor Júlio Camargo. Infelizmente, eu fiquei sozinho nisso. Felizmente, ele foi aprovado. O deputado Fancera me mandou, inclusive, uma caixa de fogos para festejar, mas não foi marcado. Não foi marcado. Eu esperava que, depois de tudo que aconteceu no dia 17, a primeira pessoa que nós ouviríamos aqui hoje seria o senhor Júlio Camargo. Ele tem muito a dizer. Aliás, quem está querendo convocar a advogada Cata Preta também devia ter interesse em trazer o Júlio Camargo. Eu acho que devia, entendeu? E imediatamente o senhor Júlio Camargo tem muito a dizer. E digo mais, para solucionar os enigmas que estão correndo pela CPI e fora dela e na sociedade, talvez se a gente convocasse o doleiro Lúcio Funaro, muitos esclarecimentos podiam ser feitos aqui. Ele já estava lá no mensalão, ele tem uma história antiga, ele é doleiro, ele conhece o Iosef e todos os outros doleiros, e tem uma figura-chave no processo. Mas ninguém fala em aprovar o requerimento e trazer o senhor Lúcio Funaro aqui, nem o senhor Júlio Camargo. Então, depois eu queria que Vossa Excelência me entenda qual foi o critério que foi utilizado. Eu vejo o Milton Pascovitch, eu sou autor do requerimento, então eu não tenho nenhum problema com a convocação do Milton Pascovitch. É um requerimento da minha autoria também. Então não há problema nenhum, senhor presidente, de fazê-lo. Em terceiro lugar, e para concluir, presidente, eu queria colocar, além da ordem de prioridades, o seguinte: eu entrei com 3 requerimentos nessa casa ontem, que eu queria ver aprovados e queria o apoio dos nobres pais, que é o seguinte: aqui o único parlamentar que veio para esta casa foi o presidente Eduardo Cunha. Só que ele não veio como convocado. Nós não aprovamos o seu requerimento ainda. Ele veio para prestar o seu esclarecimento, e ele foi muito bem recebido aqui pela CPI, e concluiu com uma pergunta que eu lhe fiz com a seguinte forma:
Se a CPI quiser, ela quebra o sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático. É direito da CPI. Eu estou pedindo agora, depois da denúncia do senhor Júlio Camargo, que a gente aprove a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do presidente da Casa. E explico por quê. Nós deveríamos convocar vários políticos, cortar na própria carne, dar um exemplo para a sociedade. Porque existem dezenas de investigados parlamentares dessa Casa. Nós não trouxemos nenhum ainda, mas é que o presidente da Casa, em especial, é o presidente da instituição. Então, o que está em jogo aqui é a instituição. Por isso, o presidente Eduardo Cunha devia ser o primeiro a se apresentar, mas como convocado, sob juramento, quebrando seu sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático, porque pesa sobre, não ele, mas sobre a instituição também, uma acusação muito grave, confirmada pela denúncia do Iosef, do senhor Júlio Camargo e possivelmente do senhor Jaime Careca, que também não foi ainda delimitado, embora aprovado, não foi convocado para cá. Por isso, nós entramos com isso e também finalizo, presidente, dizendo o seguinte: eu peço que a Casa nos forneça, através da CPI, toda a cobertura de vídeo da Casa dos senhores Fernando Soares e do senhor Júlio Camargo. A circulação que eles tiveram na Casa, onde eles estiveram, porque isso é um instrumento de esclarecimento profundo para essa CPI. Eu acho que seria muito importante que a gente tivesse esse acesso, por isso eu entrei com um requerimento na tarde de ontem, espero ver aprovado nessa Casa. Nós não podemos continuar sob suspeição. Não é verdade que só falando nós estamos trabalhando, não. Nós temos que ter uma ordem de prioridade, nós temos que ter isenção nas convocações e equidade nas convocações que vem aqui. Eu não me recuso a aprovar nenhum tipo de requerimento. Venho aqui, mas certamente, só para finalizar, presidente, vou finalizar. A senhora Beatriz Carta Preta, que foi aprovada num bloco de quase 100 requerimentos, entre uma ida e outra no plenário, também tem muito a dizer, certamente, mas certamente ela não está investigada na Petrobras. Ela pode estar investigada por outras coisas, mas não na Petrobras. E aqui se traz muitos investigados que não são centrais para o nosso esclarecimento público. Por isso, eu peço que a CPI delibere, senhor presidente, a ordem dos requerimentos prioritários que nós devemos ter nos próximos depoimentos imediatamente, a começar pelo senhor Júlio Camargo, primeiro a depor nessa Casa. Presidente.